Olá, irmão, a graça e a paz, tudo bem? Vamos tratar hoje do politicamente religioso. É um termo estranho, né? Politicamente religioso. Mas as nossas igrejas estão abarrotadas da cultura do politicamente correto do mundo, que eles levaram para o mundo de Deus e transformaram no politicamente religioso. Vamos trabalhar hoje essa cultura que está dentro da igreja, acabando com a igreja. Vamos lá. O crente politicamente correto religioso é aquele indivíduo que surfa a onda onde a maioria das pessoas estão. Ele não é guiado pelo Espírito Santo, mas pelos costumes da cultura da sociedade. Não obstante, ele ensina e prega doutrinas humanas não bíblicas, ou seja, tudo aquilo que ele está ensinando dentro da igreja, ele não tirou da Bíblia. Ele tirou da cabeça dele. Ele tirou de dentro dele. Aquilo ali não vem de Deus. E aí é onde você está meses ou alguns anos na igreja e você não se sente vigoroso ou vigorosa espiritualmente falando. Amém? Ele odeia ter que depurar a palavra de Deus. Por esta razão, ele é um terreno árido, não cultivado, onde só crescem plantas rasteiras e silvestres. A erva daninha é sua parceira inseparável. Vou te deixar algumas referências para você analisar o que eu estou dizendo. Mateus 23, Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. Lucas, capítulo 11, 37 a 54. E Lucas 20, do 45 ao 47. As nossas igrejas estão abarrotadas da cultura do politicamente religioso, que, na verdade, o politicamente correto é o pai do politicamente religioso. E o politicamente religioso, como eu falei acima, a cultura dele é a cultura da erva daninha. Irmão, a erva daninha, ela é o joio. Essas pessoas, elas odeiam a verdade, irmão. Elas não têm prazer nenhum, irmão. Irmão, em nome de Jesus, acredite nesse pastor sofrido. Elas não têm prazer nenhum em se curvar diante das verdades bíblicas. Porque elas optaram numa cultura onde ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Ela jamais vai aceitar que Deus domine ela, que Deus derrame sobre ela a sua cultura, a sua ética, o seu caráter e a sua moral. Sabe por quê? Porque dói, arde, incomoda, constrange, humilha. A vexação, ela é manifesta dentro da cultura de Deus no tocante ao homem, para lidar com o homem. Eu sei o que eu estou dizendo. E isto perturba o homem. Mas me apresente um outro caminho, senão o caminho da vexação, para que o homem possa se desenvolver dentro de Deus, dentro da cultura de Deus, e se tornar parecido com o próprio Deus. Me apresente um outro caminho. Não existe, irmão. Não existe. Estas pessoas fazem discípulos. Estes discípulos irão divulgar sua ótica de mundo e é verdade que algumas pessoas foram ludibriadas pelo comércio dela. O que é o comércio? É aquela palavra do diabo lá. O comércio dele, a oratória dele. Era um exímio orador, com uma habilidade assustadora em trazer uma oratória, em fazer uma oratória, em criar um estudo,
trazer criar não, inventar um estudo, trazer uma palavra. E quando você está ouvindo esse homem, o comércio dele é irresistível. A oratória dele é irresistível. Quando ele começa a dissertar sobre a história da igreja, é uma coisa fantástica, porque ali ele engloba psicologia, ele engloba geopolítica, filosofia, história, sociologia. É uma coisa maravilhosa de se ouvir, porque é uma palavra leve, é uma palavra cheia de conhecimento humano. O que você não consegue entender que o conhecimento humano é esterco, não liberta ninguém. O que liberta o homem das amarras do diabo é aquela palavra pesada. É aquela palavra que te confronta. É aquela palavra que te constrange. É aquela palavra que te põe à prova, derretendo toda a máscara que você usa. E quando você sai daquele culto, você sai do culto pensativo em como está a tua vida. Você chega em casa, o teu cérebro continua refletindo. O dia amanhece, a palavra está lá fazendo você refletir. Esta é a palavra bíblica que ele não tem. Filipenses capítulo 3, versículo 8, para você examinar. Conhecimento humano, pois a forma que ele interpreta um papel deixa os atores de Hollywood com inveja. Estas pessoas são extremamente aceitas pelo establishment do politicamente religioso. Ao negligenciar o examinar da palavra de Deus, o ser humano é lançado na operação do erro, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Quando o ser humano rejeita a Bíblia, ele está rejeitando o próprio Deus. Porque tudo o que precisamos saber sobre Deus, ele ordenou que fosse externalizado dentro da sua palavra. Quando estamos investigando a Bíblia, estamos revelando a Deus que desejamos conhecê-lo de verdade por meio da sua palavra, como ele ordena em Jeremias, capítulo 9, 23 e 24. E ele diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e me entender, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado destas coisas, diz o Senhor. Ou seja, o que Deus está dizendo? Se você vai se gloriar em alguma coisa, se glorie em acordar na madrugada para me buscar. Se você vai se gloriar em alguma coisa, se glorie em examinar e comer a minha palavra como Jeremias fala que fez. Se você vai se gloriar em alguma coisa, se glorie em ser uma pessoa de oração. Se você vai se gloriar em alguma coisa, se glorie em trabalhar em você para que você seja uma pessoa melhor e passe a parecer comigo, não pela palavra que você diz, mas pelas suas ações, pela sua ética, pela sua moral, pelo seu caráter, pelo seu amor, pela sua cultura, pela sua resiliência, pela sua misericórdia. É isto que a Bíblia nos ensina. É isso que nós temos que fazer. Se nós verdadeiramente desejamos sermos pessoas melhores, pessoas parecidas com Cristo, nós precisamos verdadeiramente nos curvar diante da verdade bíblica e rejeitar o politicamente religioso, rejeitar o politicamente correto, rejeitar o establishment do politicamente religioso e denunciá-los. Nós precisamos denunciá-los. Porque se nós não o fazemos, nós nos calamos diante de toda essa falcatrua, de toda essa trapaça religiosa, a mesma trapaça religiosa que matou Jesus, nós somos coniventes. Nunca esqueça disto. E para finalizar, infelizmente, nossas igrejas estão lotadas de teólogos.
doutores, pós-graduados, homens com mestrados e especialistas nisto e naquilo. Contudo, não vemos um intelecto fecundo cristocentricamente falando dentro das igrejas, pregando as verdades bíblicas para despertar milhares de pessoas que jazem no sono profundo da ignorância no tocante à cultura poderosa do Deus Altíssimo. Por quê? Porque estes homens estão casados, mergulhados de cabeça na cultura do politicamente religioso, que é o establishment religioso, que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica, onde todos estão. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Abandone o politicamente religioso, abandone o politicamente correto. Você foi levado para a igreja para dar testemunho da palavra de Deus. Você não foi levado para a igreja para fazer amigos. Nunca esqueça disto. Por isto, a palavra que sai da boca deles não te confronta, não te constrange, não te põe à prova. A palavra deles simplesmente massageia o teu ego, confirmando assim a sua estadia no inferno. É para lá que você quer ir? Se você quiser ir para lá, permaneça mergulhado na cultura onde você está. Permaneça fingindo que o teu pastor não é mentiroso. Permaneça fingindo que ele não está ali enganando, trapaceando. Permaneça. Agora, se você verdadeiramente ama a Deus, revele a Deus que você verdadeiramente o ama. Denunciando essas falcatruas dentro da igreja, em nome de Jesus. Qualquer cristão que aparecer com uma palavra tirada da Bíblia para tirar a pessoa do sono da ignorância, será chamada de falso cristão. Não foi o que os fariseus, os escribas e os saduceus fizeram com Cristo, nosso Salvador? Por que Jesus fora morto? Por que eles diziam que Jesus não era filho de Deus? Porque eles não podiam aceitar as verdades cortantes que saíam da boca de Jesus. Você que prega a palavra, você que trabalha com a verdade de Deus, tu será odiado, irmão. Mas bem-aventurado és tu, diz a palavra. Se você é perseguido por pregar a verdade, continua. Se você é perseguido pela sua família por pregar a verdade, continua. Se você é perseguido, é odiado dentro da igreja, porque toda vez que você abre a boca para pregar a palavra, a igreja toda marra a cara, a igreja toda fica... Isso é demônio. Prega a palavra, porque Deus é contigo. Prega a palavra, porque Deus é contigo, porque grande é o seu galardão no céu. Disse o Senhor. Está sendo perseguido, glória a Deus. Está sendo caluniado, glória a Deus. Grande é o seu galardão no céu. Agora, se essa igreja que está aí aceita a sua pregação, aplaude a sua pregação, se essa igreja que está aí está rindo da sua pregação, está feliz com a sua pregação, é melhor você colocar a sua barba de molho. É melhor você colocar a sua barba de molho, porque a tua pregação não está agradando a Deus. Examine todas as coisas e retenha o que é bom, segundo Tessalonicenses capítulo 21, versículo 5. Não esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho, colocar um comentário discordando ou concordando deste conteúdo e, se você gostar, compartilhar para a tua rede social. Amém? Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.